O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão chegaria, não deixaria que arrombasse sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora que menos esperades. Então Pedro disse: Senhor, se tu conta esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará no dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar dos destinos dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, um empregado que não conhecesse a vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ficai certos. Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados. Uma simples sentença, mas que ela tem um motivo muito importante que precisa ser, por todos nós, recobrado. Com o passar do tempo, conforme as atividades e as responsabilidades que nós assumimos, corremos o risco de esmorecer ou diminuir a nossa atenção. Uma pessoa que começa a fazer um trabalho bem simples de, por exemplo, realizar uma conferência de valores. Me lembro, só uma partilha, me lembro que teve uma época na minha vida em que eu era conferente no banco, então era preciso conferir se um determinado documento estava marcado. Vinha de vários locais de Minas Gerais e um documento que não estivesse devidamente marcado, ele poderia voltar para o mercado com o valor diverso. E caso isso acontecesse, a responsabilidade quanto a esse valor era minha. Me lembro que uma determinada vez eu recebi nada mais, nada menos assim do que uns 1.500 documentos que tinham um valor, à época, de R$ 6,50 cada um, sem estar marcados. Imagine o que significa receber esse valor todo na sua mão. E aí, então, com bastante cautela, chamei o meu chefe e falei, vem cá, por favor. Confere. Sabe quando você pega a coisa e nem mexe a mão, você só fica, olha assim, confere. Com o passar do tempo, uma das grandes dificuldades para essa tarefa era que as pessoas esmoreciam
paravam de ter a mesma atenção e o mesmo cuidado. E algumas vezes isso passava, esses valores passavam, esses documentos passavam e não podia acontecer isso. Há determinadas tarefas que fazemos todos os dias e que precisam de nossa atenção. É necessário, por exemplo, a observância, conforme o tempo da idade, e eu já estou nela, de tomar um medicamento todos os dias na mesma hora. Se você não toma um medicamento todos os dias na mesma hora, a hora chega, né? Bem, temos que ter atenção com medicamentos, com trabalhos que são rotineiros. Todos os dias observarmos os procedimentos que precisam ser tomados para garantir que tudo transcorra bem no nosso trabalho, na nossa saúde, enfim. Porque nós não temos a mesma atenção no que se tange a coisa mais simples e talvez a mais preciosa que temos. A atenção necessária para fazer com que nosso Senhor Jesus Cristo em nós seja encontrado. Mas também que tudo que nós fizermos demonstre a grandeza daquele que veio nos comunicar o mais profundo e verdadeiro amor. Ficai certos. Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados. A indicativa de Lucas, no capítulo 12, versículo 39 e 40a, é muito, muito pertinente. Porque é a tarefa que nós mais precisamos exercer em todos os dias e que ela é perene em cada momento, independente de onde nós estejamos, como estejamos vestidos, aonde nós possamos caminhar, é a de que nós um dia dissemos sim a nosso Senhor Jesus Cristo e assumimos caminhar com Ele. Estar preparado aqui não é pelo medo, é simplesmente porque corremos o risco de, por uma coisa ser tão comum e tão frequente, onde tantas pessoas falam que acreditam em Jesus Cristo, que isso se torne simplesmente um jargão. Como aquela palavrinha tão comum e tão repetida que parece que perde sua riqueza. Amor, te amo. Aqui, quando Lucas apresenta isso, é para que eu, você, cada um de nós esteja atento ao fato corriqueiro de que, a todo instante, nós apresentamos Jesus Cristo. A todo instante, nos encontraremos com Ele. Mas, a todo instante, podemos tomar um grande susto, achando que, na verdade, não conta pequenas ações, desatenções, e contam muito. Num instante de raiva, podemos fazer com que as nossas palavras ou as nossas ações agridam profundamente uma pessoa. Escutei um relato uma vez que aconteceu com um padre, no qual ele estava envolto em um monte de dificuldades na paróquia e de repente chega um senhor muito simples para fazer a pergunta mais simples possível. Padre, como eu faço para batizar o meu filho? Ele, na simplicidade que tinha, olhava para o padre como se fosse uma autoridade muito importante. E é claro, o padre, no seu envolvimento por tantas situações que eram desafiadoras para ele, ele disse, por favor, não sabe que é simplesmente procurar na secretaria? É uma palavra tão simples, uma resposta que aparentemente é tão óbvia e que estava marcada por um momento no qual aquele padre estava assoberbado de atividades. Mas aquele senhor recebeu essa palavra como um xingamento. E aí está. Nesse instante, é importante fazer uma pergunta. Será que aquela forma de abordagem e a resposta do padre contribuiu para que esse homem se aproximasse de Jesus Cristo ou se afastasse dele? E é importante dizer isso, porque todos nós que amadurecemos com o tempo,
Todos nós que adquirimos determinados conhecimentos, todos nós que sabemos um pouco mais do que uma criança de 2 anos, ou de alguém que tenha uma dificuldade psíquica, todos nós temos mais responsabilidade. E todos nós respondemos com mais seriedade por aquilo que sabemos. Daí então, se conhecemos a Jesus Cristo, se nos aproximamos dele, qual o nível de profundidade e de responsabilidade que temos em cada ato, em cada palavra, em cada resposta, para ajudar as pessoas a se encontrarem com ele? Será que realmente nós temos uma atenção tamanha a cada pessoa, ao ponto de que comuniquemos em nós o mistério do qual nós somos portadores? Isso é de uma fabulosa riqueza, porque eu, você, independente de onde estivermos, nós portamos um grande mistério. Nós carregamos dentro de nós a identidade dos filhos de Deus, não porque somos merecedores, mas porque Ele quis assim nos fazer. E será que nós, com a consciência de Paulo, ou de tantos outros homens, sabemos que a cada instante que encontramos com alguém, falamos com alguém, ou até mesmo em cada instante que vivemos, esse mistério pulsa dentro de nós e precisa ser encontrado por aqueles que até mesmo desconhecem a nossa confissão de fé? Me lembro, e aí me permitam, e aí um grande elogio, porque a congregação dos premonstratrenses são responsáveis pela grande evangelização que acontece em Montes Claros e região. E eu fico imaginando o povo daquela região quando os primeiros premonstratrenses chegando com aquele hábito branco, como ali eu vejo o irmão, e viam aquelas pessoas passando por aquelas regiões tão sofridas e tinham a oportunidade de ver algo singular. Não porque falavam muito, não porque carregavam água para todo lugar que fossem, e é uma região de seca, mas porque de algum modo eles poderiam encontrar, não na brancura do hábito, mas na profundidade da vida e no compromisso daqueles que assumiram fazer com que esse mistério fosse conhecido, encontraram a esperança no meio da secura e do calor que envolviam suas vidas. Ou ainda podemos olhar para outros lugares. Permitam-me lembrar de Padre Pide, um homem que, de uma família riquíssima na Itália, deixa tudo e vem para o Brasil e aqui, como professor de filosofia, encantado por nosso Senhor Jesus Cristo, assume anunciar o Evangelho. Anunciava o Evangelho nos lugares onde a maioria de todos nós, independente de sermos padres, independente de sermos diáconos, bispos, ou até mesmo homens e mulheres leigos, achávamos um absurdo que alguém se aventurasse em chegar para anunciar o Evangelho. Ele adentrou a todas as vilas e favelas de Belo Horizonte de sua época. Ele acompanhou a todas as pessoas que não tinham moradia e assumiu fazer com que o mistério que ele acreditava fizesse com que essas pessoas, em primeiro lugar, se encantassem por Jesus e, em segundo lugar, que esse encantamento fizesse com que tornassem a vida deles e dos outros mais significativa e mais valorizada, como Deus mesmo valoriza. Ah, se todos nós entendêssemos aquilo que diz Paulo na sua carta aos Efésios, se pelo menos conhecesseis o grande mistério do qual o Senhor me fez participar, se realmente conhecesseis exatamente tudo aquilo do qual participais, saberiam a imensa responsabilidade que tendes em vossas mãos. Não é a responsabilidade de fazer as coisas, mas de ser como que um pote que carrega grande tesouro.
E, portanto, saberíeis que todos nós, voltando à homilia que fiz hoje mais cedo, todos nós devemos ser o administrador fiel e prudente, que faz com responsabilidade cada uma das coisas que lhe foi atribuída pelo seu Senhor bem. Não por medo, mas pela responsabilidade. Enfim, caríssimos, o que nos foi confiado? Já adianto, não nos foi confiado em primeiro lugar carregar coisas. Não nos foi confiado em primeiro lugar falar coisas. Em primeiro lugar, nos foi confiado a seguinte missão: ser a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde Ele mesmo precisa estar. E esse lugar é tão diverso. É aquele lugar aonde você, às vezes, se esquece que é o lugar aonde Deus se faz presente. Aquele lugar aonde a sua responsabilidade, a minha responsabilidade, é só de fazer com que Deus seja conhecido. Essa responsabilidade é de todos nós. A todo instante servir ao Senhor, sendo presença dEle. Isso significa que todo instante é momento de fazê-lo ser encontrado em nós. Que assim seja. Que nós possamos tomar essa consciência e que tantos outros possam, encontrando-se com o grande tesouro que carregamos, o grande mistério do amor de Deus, tenham a motivação para continuar a caminhar, continuar a viver e redescubram a esperança. Confiantes de pé ao Senhor e nosso Deus, apresentemos nossas preces. A nossa resposta